Olá, meus irmãos e minhas irmãs, amados do Senhor. Estou aqui novamente hoje trazendo uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, né? Meu espírito estava com vontade de fazer esse vídeo, né? E eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para você o quão precioso, quão bondoso, quão bom é o nosso Deus, né? Mas mais nada, eu queria que você se inscrevesse aqui no meu canal, né, no YouTube, né, e assinasse aí, colocasse, apertasse o sininho de notificações para você receber uma palavra, né, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero te falar que essa obra não é minha, é do Senhor. Eu estou apenas sendo usado pelo Senhor para trazer isso para você, né? E também comente para que a gente tenha, sempre nos dê aquela vontade, aquele incentivo para que a gente fique mais e mais e mais e mais. Eu estou falando assim, na verdade é brincando, né? Que o meu grande incentivo é o Senhor. Mas, se você fizer isso, você está colaborando, se você está comentando, fazendo bons comentários, né? Se você está aí compartilhando, se você está assinando, me ajudando a levar essa palavra para mais e mais pessoas, com certeza você está construindo as suas obras boas no céu, né? Porque o Senhor, ele não quer, né? A Bíblia fala que ele nos olha pelo nosso coração. Muitas palavras, muitos textos da Bíblia falam que o Senhor vê o nosso coração, né? Em vários momentos da Bíblia, isso é falado, né? O Senhor quer que a gente fique no descanso, o Senhor não quer que a gente trabalhe, né? Até porque a grande intenção de Deus, quando fez Adão, e Deus colocou Adão num jardim. Então a intenção de Deus foi sempre colocar nós num jardim. Só que hoje nós vivemos muitas vezes atribulados, né, com muitos problemas, e a gente sempre fica saindo do descanso, né, a gente nunca fica quieto, né? Então, mas essa não é a orientação da Bíblia, não é a orientação bíblica. A orientação bíblica é que você viva no descanso. Embora tenha muitas igrejas aí, né, que entendem esses ensinamentos da graça, muito distorcidos, né? Eles estão assim, sempre querendo fazer alguma parte, sempre fazer a parte deles. Eu trabalho em aplicativo aqui em Goiânia, eu ando com pessoas de mais diversos segmentos, né? Pessoas que creem na Bíblia, pessoas que não creem na Bíblia, que creem no Evangelho, pessoas que não creem no Evangelho, pessoas que são espíritas, pessoas que são ateus, pessoas que são católicas, pessoas que são religiosas, no caso, né, de várias igrejas cristãs também. Tem pessoas que são também várias igrejas evangélicas, né? E quase todas esse monte de signos que tem por aí, muitos deles misturam muito a palavra do Senhor, misturam muito o Evangelho, né? E aí fica dando uma crença errada para muitos irmãos, né? Tem muitos irmãos que acreditam que eles misturam um pouco de lei com graça, né? Ah, não, mas a lei ela é muito boa, a lei é muito boa porque eu estou fazendo, né? Eles querem fazer, na verdade o coração deles quer ficar confortado do que ele está fazendo. Tipo assim, sabe aquele cara que quer pagar seus pecados? Ele pecou hoje a noite toda, estava na orgia, estava traindo a esposa, estava fazendo tudo de errado, aí quando é noite ele dá uma de bonzinho, chega em casa, explica para a mulher que estava no trabalho, né? No coração dele ele sabe que estava pecando, não estava, mas ele fala para a mulher que estava no trabalho, e a mulher muitas vezes, você sabe que mulher é sabida, né? Mulher não é esperta. O homem que pensa que mulher é burra, tá lascado. Mulher, até as mulheres burras, elas pensam as coisas de uma forma que eu vou dizer, é impressionante. E o cara, no outro dia, vai sair com a mulher, né? Aí a mulher acredita, né? No outro dia ele pega os meninos, vai pra praia com a mulher, né? Aí lá na praia, no caminho da praia, ele dá esmola a quem estiver pedindo. Quando chegando lá, ele compra lá o queijinho assado, ele compra a pipoca, o amendoim, aí todo vendedor que passa, ele deixa lá um troquinho de R$2 a mais, né? Aí tem aquela pessoa que vem pedir uma esmola, ele dá. Então ele fica ali, aí no final da noite ele está justificado, aí ele está feliz, porque ele diz assim, eu pequei ontem, mas hoje eu tive um dia bom, Deus, com minha esposa, com meus filhos, passeei, dei esmola, ajudei pessoas. Aí ele se justifica porque ele acha que Deus quer isso aí. Embora Deus se agrade, claro que Deus se agrada quando você vai, pega um dia feriado para ir com sua família passear, curtir seus filhos, talvez curtir a natureza, curtir a vida, né? Porque a vida a gente tem que curtir o momento. Nós não podemos viver uma vida infecciosa, né? Achando que é trabalho, trabalho, trabalho. Não, tem que ter o descanso, né?
O descanso significa você estar em paz, estar alegre. Deus se agrada também. Mas você não tem que fazer coisas para Deus como que você estivesse se justificando para Deus. Ô Senhor, eu pequei, mas eu fiz isso. Então ele vai sempre dizer assim, não, Deus está bem comigo, porque Deus viu que eu fiz isso. Aí, meu irmão, você cai numa armadilha muito grande, porque isso é uma armadilha do diabo. Isso é do diabo. Isso não agrada a Deus, você achar que você é bonzinho e por isso Deus vai ter que te abençoar, né? Deus vai ter que esconder seus pecados. Como que Deus botasse o seu pecado debaixo do tapete? Não é assim, meu irmão, não tem essa visão, porque aí você vai estar realmente em má situação, em maus lençóis, como se chama, né? Nós temos, meus irmãos, a Bíblia é muito clara e ela fala, e o Senhor Jesus falou, que é para a gente ir perante Ele como a gente tiver. Ele não está preocupado com o seu pecado. Embora você tenha que ter cuidado que o seu pecado não te leve a ter consequências ruins na sua vida, né? Por exemplo, você que saiu para trair a sua mulher, né? Já pensou? E você não tivesse uma mulher tão compreensiva como essa que eu relatei aqui, e você chegasse lá no outro dia e você pegasse um outro homem na sua cama, que a sua mulher já sabia que você estava traindo ela, então ela pegou e pagou você na mesma moeda. Ou no outro dia você tivesse um quebra-pau tão grande com a mulher que separava do seu casamento, não quisesse mais você, aí separou sua fortuna, tudo que você tem, aí a mulher vai brigar pelos filhos e você vai terminar ficando sem mulher e sem filhos, sem ninguém, né? Isso é consequência do seu pecado, né? E Deus não vai estar te defendendo nessa parte, porque Deus não joga a sujeira para debaixo do tapete. Mas você tem um caminho. A Bíblia fala que você pode vir a Ele do jeito que você tiver. Você só tem que se arrepender. Você só tem que crer que você tem um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já te banha, né, com aquele sangue celestial, com aquele detergente celestial que vai tirar toda a sua sujeira. E aí você vai se chegar a Ele e Ele vai colocar no seu coração princípios que você vai viver conforme o coração de Deus. Mas para isso você tem que pedir. Para isso você tem que ter a humildade, só uma humildadezinha, né? Não custa nada, né? Você é tão bom e tão celestial, né? Que você não pode pedir um arregozinho ao Senhor Jesus. Peça. Se você pecou, se você caiu, você é ovelha. Mas se você caiu e se lameou, o Senhor Jesus tira você lá da sujeira. Basta que você peça. Que você se cubra. Que você se vista desse sangue celestial. Que você se sinta coberto. Porque Ele já pagou nossos pecados. Ele não vai pagar hoje. E nem amanhã, quando você pega o olhar, Ele já pagou. Há 2000 anos atrás, Ele já pagou. Agora você tem que acreditar nisso. Você tem que se propor a aceitar isso. Na hora que você aceita, aí sim você chega perante Deus e Deus não vê o seu pecado. Por quê? Porque o sangue removeu. Porque Deus não é Deus de colocar a sua sujeira para debaixo do tapete. Deus não coloca a sua sujeira para debaixo do tapete. Pois é, então, concluindo aqui hoje, agora, como eu tinha prometido que eu ia fazer sempre a leitura da Bíblia, né, para você, e estou já colocando também outras palavras também, que eu não fico falando só dos versículos da leitura direto, né? Senão eu vou terminar sendo só um narrador. E eu não quero ser só um narrador da palavra do Senhor, eu quero te mostrar uma luz, que é a luz do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se cubra desse conceito, né? Para que realmente você possa ter o reino do Senhor. No capítulo anterior, eu tinha falado, do vídeo anterior, eu tinha falado das 10 moças, né? Eu estou aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 25, né? E agora eu vou ler para vocês o tópico, que vão dos versículos 14 até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 30, né? E esse tópico fala sobre os 3 empregados, né? Aqui é uma parábola que o Senhor falando, quando estava na multidão, quando estava sempre ensinando. Jesus continuou. O reino, aqui ele está dizendo aqui, e Jesus terminou, né, a outra parábola, no versículo 13, Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora, né? Aí, versículo 14, e Jesus continuou, aqui é o Senhor Jesus falando. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade.
Versículo 15. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, o Senhor já sabia, esse senhor aqui, esse grande proprietário já sabia a capacidade desses 3 empregados, né? Então o que ele fez? Ele deu, ao primeiro deu 500 moedas de ouro, e ao segundo 200 moedas, e ao terceiro deu 100 moedas. E então fui viajar, tranquilo, deixei. Versículo 16. O empregado que tinha recebido 500 moedas, saiu logo e fez negócios, né? Investiu com o dinheiro e conseguiu outras 500, ou seja, ganhou mais 500 moedas. Versículo 17. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200 também. Versículo 18. Mas o que tinha recebido 100 moedas, fez um acerto de conta, aqui. Mas o que tinha 100 moedas, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão, né? Versículo 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Versículo 20. O empregado que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: ó Senhor, me deu 500 moedas, veja aqui, estão mais 500 que consegui ganhar. Versículo 21. Ele falou: muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando um pouco dinheiro, com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o Senhor pegou esse, botou para dentro da casa e disse: no pouco você me honrou e no muito te honrarei. Versículo 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas e veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar. Versículo 23. E o patrão falou, o Senhor falou: muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, esse também entrou para a festa. Entrou para a casa do patrão, tinha uma festa reservada, com banquete celestial para comemorar o Senhor. E o Senhor prometeu: você vai ser meu gerente de tal empresa. O primeiro ia ser gerente de muitas empresas que ganhou mais. E esse também tinha umas empresas lá para gerenciar, para tomar conta do Senhor. Aí, versículo 24. E aí o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, e junta aonde não semeou. Versículo 25. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja aqui, está o seu dinheiro. Ou seja, esse último empregado aqui, esse terceiro, ele ficou com medo do patrão. Ele achava que ele era muito duro, ele não tinha capacidade de investir, e ele pegou, trouxe o dinheiro de volta. Aí o que o patrão falou no versículo 26? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei? 27. Por isso você devia ter depositado pelo menos o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juro. Depois virou-se para os outros empregados e disse, versículo 29, tirem dele o dinheiro e deem os que têm 1000 moedas. Quem tinha 1000 moedas? O primeiro, né? Por quê? Aí versículo 29, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado dele. Versículo 30, e joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Essa parábola aqui o Senhor também está apontando para o final dos tempos, né? Para o final dos tempos, né? Porque o final dos tempos chegará, né? Está escrito. E aqui, como eu li no vídeo anterior das 10 moças, se você quiser entender, leia o anterior das 10 moças, aqui está falando justamente isso, para a gente ficar vigilante. Faça alguma coisa, né? Faça de tudo, meu irmão, faça de tudo o que você puder, pelo seu coração, não pela sua força do seu braço, pelo seu coração para servir o Senhor. Esse primeiro empregado e o segundo empregado que foram negociar o dinheiro do Senhor, eles não tinham aquele dinheiro, não era deles. Não era deles, eles podiam ter gastado e bebido, relaxado, né? Mas o que eles fizeram? Foram com o próprio dinheiro do Senhor, foram negociar e ganhar mais dinheiro. O resultado, chegaram para o Senhor e mostraram que duplicaram o dinheiro do Senhor, né? E o outro não, o outro preguiçoso, incompetente,
se sente o pior das espécies, eu vou enterrar o dinheiro do patrão achando que o patrão, no final, ia estar satisfeito porque ele trouxe o dinheiro. Só que esse patrão aqui, ele é muito rico, muito rico. Isso para ele não vale nada. Mas o moral da história é que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer que nós... Você sabe, né? Ele já nos transformou em filhos e herdeiros. Nós somos herdeiros do reino do Senhor Jesus Cristo, que o reino é dele. Ele é o rei sobre os reis. Que os reis que ele vai ser sobre nós. Nós também seremos reis, junto com ele, colaboremos. Então, nós somos essas pessoas que ele dá a cada um a semente, para que nós semeamos. Por isso que é importante, meu irmão, você não viver, porque a Bíblia fala que a gente colhe o que planta. Você às vezes passa a vida toda. Eu sei que às vezes você acha que a Bíblia ela se refere a você e que você tem que ser bonzinho desde que nasceu. Não. A Bíblia deixa claro que quando a gente nasce, você sabia que quando você nasce, você já nasce pecador? Algumas pessoas falam que quando você nasce, provou do leite da mamãe, já é pecador, do leite do peito, né? Não, não, não. Quando você está na barriga da sua mãe, você já é pecador. Por quê? Porque nós somos pecadores de natureza, né? Desde a queda de Adão, nós somos pecadores de natureza. Só que Deus já deu um provimento. O que Deus fez? Lá do seu trono, ele determinou que em tal época ele viria à terra. E quando chegou no momento certo, ele veio à terra, se fez um embrião, se fez um filho, nasceu de uma mulher, que era uma virgem escolhida, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu e viveu entre nós até os 33 anos. Ele começou a pregar o seu ministério e iniciou o seu ministério aos 30 anos. Porque naquela época, o cara que era menor de 30 anos não tinha moral, não tinha crédito nenhum. Então, 30 anos, ele teve 3 anos que ele ficou na terra ensinando como mestre, né? Ele era o mestre dos mestres, ele é o mestre dos mestres. E ele começou a ensinar e sim o povo acreditava nele, né? E ele arrebanhou multidões e multidões. O Senhor Jesus, onde andava, todo mundo era curado. Onde os enterros que ele ia, todo morto era levantado. Então ninguém tinha problema, a tribulação. O Senhor é o rei da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele vive no descanso sempre. E é por isso que hoje nós não temos que fazer mais nada. Ele já veio, o nosso Deus fez esse decreto divino para vir à terra, ele veio viver entre nós e ele foi pregado na cruz. O homem não matou Jesus Cristo, ninguém matou Jesus Cristo. Não pense que os romanos mataram Jesus Cristo, não. Ou os hebreus tentaram várias vezes, o próprio povo dele tentou várias vezes matar e não conseguiram. E os romanos também não conseguiriam matar, não. Jesus, o nosso Deus, se entregou à morte. Ele sabe que teria que fazer isso porque tinha que derramar o sangue. E o sangue do Senhor tem que ser derramado pelos humanos, por nós. Nós que o crucificamos. Fomos nós, foi você e eu. Nós fomos o primeiro a apontar o dedo. Está lá no meio da multidão, lá. Barrabás, soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus. Nós fomos os primeiros a fazer isso. Jesus foi crucificado por causa de nós. Foi nós que colocamos ele na cruz. E deixa que lá na cruz ele estava justamente pagando isso que nós fizemos. Ele estava lá pagando os nossos pecados. O que ele falou? A Bíblia fala que ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Não imputem a ele esses pecados. Isso Jesus falando com Deus. Que ele é o filho do homem. Ele veio para ser filho do homem, mas ele é Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas. É por isso que ele é a velha aliança e a nova aliança. Ele era a velha aliança e ele veio para trazer e revelar a nova aliança. A segunda aliança, que é a nova aliança. Por quê? Porque ele cumpriu a lei, toda a lei. Ele cumpriu toda a lei que é do Antigo Testamento. E pronto, e para mostrar que só ele que pôde cumprir. Então ele cumpriu toda a lei para que nós não tenhamos que mais praticar a lei. Mas, por incrível que pareça, ainda hoje tem muitos irmãos fazendo isso. Tem irmãos aqui, como eu falei, que eu carrego pessoas de várias igrejas, de várias ideologias, de vários gêneros, e muitos chegam a dizer: não, mas Deus, como que Deus tivesse falado, não, faz a tua parte que eu faço a minha parte. E eu falo: meu irmão, ele não faz parte de nada não, eu mesmo não consigo fazer nada. Mas para não brigar com as pessoas, porque às vezes eu trabalho de aplicativo, às vezes é muito rápido, né? E aqui, se você for também exortar muito a pessoa pode te dar uma nota ruim, vai lá e te prejudica. E eu não quero isso, que eu também o Senhor Jesus não me botou para trabalhar nisso e ao mesmo tempo também para falar uma palavra para estar brigando com os irmãos, de maneira nenhuma, não. É em paz, eu vou falando um pouquinho, às vezes aquela pessoa encontra outro irmão que fala outro pouquinho, até trazer uma claridade para aquela crença que ele tem.
Mas muita gente tem crença errada, né? Tem muita gente vivendo na lei. Tem muita gente que se sente bonzinho porque dá as coisas para os outros. Tem muita gente que ele envia para a igreja, ele deu uma contribuição para a igreja, não precisa ele ouvir a palavra, ele não precisa ouvir a pregação, ele não precisa fazer mais nada. Porque ele acha que ele está salvo por causa da justiça que ele tem, que ele diz que tem, mas nós não temos justiça nenhuma, meus irmãos. A justiça que nós temos é a de Cristo. Ele colocou na cruz, ele levou nossos pecados, nossas maldições e nos deu a justiça dele. Ele nos deu o reino que é dele. Ele nos deu a saúde que é dele, que o Senhor Jesus não vivia doente, o Senhor Jesus nunca teve uma gripe. E hoje nós temos tantas enfermidades, né, e passamos por alguns momentos, mas glória a Deus, amém, aleluia. O que você também, em busca das doenças, procura os remédios foram feitos por homens que Deus levantou. Né? Não estou dizendo para você só crer, ficar sendo aquele religioso cabeça dura, não. Hoje está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, toma isso. Mas acima de tudo, na sua vida toda, aplique que você foi sarado pelas pisaduras do Senhor. Na cruz ele levou todas as suas maldições, dores, enfermidades, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, problemas dos negócios, problemas com irmãos, todo tipo de problema. Só que isso, para aplicar na sua vida, você tem que entregar na mão do Senhor Jesus, tem que entregar nas mãos dele, é Ele que faz, é Ele que provém. Eu te garanto uma coisa, na hora que você crê nessas coisas, você vai viver em paz. E você vai buscar. A Bíblia fala que nós temos que nos esforçarmos para estar no descanso do Senhor. Né? E os Salmos também falam. O que os Salmos falam? Que nós vivemos debaixo das asas do Senhor. Os Salmos falam que a gente habita no esconderijo do Altíssimo. Os Salmos falam que na nossa direita cairão 10.000 e na nossa esquerda 10.000 e nós não seremos atingidos. Né? Então creia nessa verdade, meu irmão e minha irmã, lê a Bíblia. Né? Lá você vai estar de frente de um livro maravilhoso que vai te edificar muito, que você vai ler. Eu te aconselho a ler o Segundo Testamento como eu estou fazendo. Né? Primeiro eu quero ter essa chave maravilhosa que é a chave do Senhor Jesus, eu já tenho, né? Mas eu estou querendo aprender mais e mais, me aprofundar realmente tudo que tem escrito na palavra, que é do Senhor. Aí depois eu vou ler o livro da Primeira Aliança, que a Primeira Aliança fala dos grandes homens de Deus, que Deus instituiu na terra, que Deus levantou, como Moisés, como o rei Davi, como Noé, como Salomão, como José, né? Como Josué, como tantos homens que a Bíblia tem aí, né? Como Sansão, tem muitos homens, Deus levantou muitos homens durante todos esses anos, né? A Bíblia fala que a Terra deve ter mais ou menos mais de 5.000 anos no tempo todo da Terra, né? Já, né? Que o mundo vem, né? Mas hoje nós somos, eu acho que nós somos a geração mais abençoada de todas as que viveram, porque hoje nós vivemos no descanso, hoje não precisa fazer nada, hoje nós não é que não precisa fazer nada, eu não estou sendo genérico nisso. Fazer nada você tem que fazer. Claro, todo dia você tem que acordar, trabalhar e correr atrás do seu trabalho, gerenciar uma empresa, né? Gerenciar seu trabalho, né? Sua esposa também, seus filhos tem que levar para a escola. Não estou querendo dizer isso, querendo que você fique espiritualmente no descanso. Vá trabalhar, vá fazer tudo, mas não faça nada tribulado. Entregue tudo na mão do Senhor, porque Ele cuida de você. E hoje nós somos, quando eu falo que hoje nós somos a geração mais abençoada, porque hoje nós somos filhos de Abraão. Abraão foi um homem conforme o coração de Deus. E Deus, o próprio Deus, você sabia? O único homem que Deus sentou para comer foi com Abraão. Deus comeu refeição. Deus foi lá almoçar e jantar com Abraão. Porque Abraão é um homem de fé. Nossa fé toda é justificada por conta de sermos filhos de Abraão. Nós estamos debaixo da tenda do Abraão. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, falou que toda a posteridade de Abraão era abençoada. Todos que estão. E hoje nós estamos debaixo da tenda de Abraão. Creia nisso, tá bom? Vou encerrar por aqui e o próximo vídeo vai ser sobre o final dos tempos, para encerrar o capítulo 25 de Mateus, né? Ele, final dos tempos aqui, ele praticamente está apontando, é como se fosse a continuidade do capítulo 24, que fala muito dessas coisas, né? Que os apóstolos perguntaram ao Senhor quando seriam os tempos, né? E aqui, nesse capítulo 25, aqui o Senhor fala de duas parábolas, querendo dizer que você tem que estar vigilante. Que você tem que ser um servo bom e fiel. É aquele que produz as coisas para Deus, para Cristo.
E ele não quer o seu dinheiro. Aqui está falando de dinheiro, dos talentos de ouro que ele deixou, mas na verdade ele está falando de outra coisa espiritual, que Deus não precisa de dinheiro. Não adianta você dar muito dinheiro para a igreja, é lícito você, do seu dinheiro, você dar a sua percentual para a sua igreja, porque você está ajudando com essa igreja a levar a palavra para muitos cantos, ajuda no ministério, né? Ajuda em tudo lá, e a igreja, os pastores dependem de você. Então a gente realmente sustentamos os pastores. Muita gente diz, não quero sustentar. Não, nós temos que sustentar os pastores. Agora, os pastores é que tem que se cuidar para não estar também investindo dinheiro só em torneira de ouro, banheiro de ouro, né? Eles têm que investir na obra. Mas você não tem que olhar isso, nem apontar isso, nem acusar isso. Você está dando, o Senhor Jesus está vendo e Ele vai multiplicar na sua vida. Esse nosso Deus é o Deus que multiplica pães, que multiplica peixes. Por que Ele não vai multiplicar na sua vida se você está dando para a igreja? Agora, se você está dando para a igreja ao mesmo tempo fica condenando e apontando os defeitos, então isso não vale nada. Essa obra é nula. Dê de coração. Dê pelo agrado, dê porque você sabe que você é filho e você está ajudando na casa do seu pai. E a casa do seu pai é cuidar. O Senhor está lá no seu trono, lá cuidando da igreja, cuidando dos candelabros, que é a igreja. Eu vou falar qualquer dia desse sobre isso. E o que ele está fazendo lá, ele está cuidando da igreja. E você aqui embaixo também tem que cuidar. Então não é para você estar apontando, até porque você não é tão perfeitinho assim também para estar apontando os erros dos outros. Contribua com a sua igreja, que você vai fazer com que a palavra da sua igreja é levada para outras pessoas. Então, o Senhor aqui nessas palavras está falando que a coisa é espiritual, está no seu coração. O seu teu coração tem que estar preparado para ser arrebatado pelo Senhor. É isso que tem que estar. E para você estar preparado, você tem que fazer o que eu estou fazendo. Você tem que fazer um videozinho, falar da palavra do Senhor, ler a Bíblia, passar alguns versículos, compartilhar a palavra, fazer com que mais pessoas tenham essa notícia. Tem muita gente, por incrível que pareça, meu irmão, nós vivemos uma época de tecnologia grande, mas o pessoal está ligado em Netflix, está ligado só em outras bobeiras e não quer saber da palavra de Deus. Induz essas pessoas a olhar a palavra de Deus, a ler a Bíblia. Hoje em dia, a Bíblia também está fácil, também, ela também está aí no seu celular, no seu smartphone, que você pode ler ela, mas induz essas pessoas. Tem que viver em rede social só fofocando, falando da vida dos outros. Né? Agora mesmo estamos vivendo no Brasil que é um momento político, que é de um lado, que é do outro, e perde tempo só com isso. Eu vejo também, não vou dizer que eu não vejo, eu vejo muitos menos aqui, às vezes tem uns que eu acho engraçado, eu curto, eu também tenho uma certa opinião também, mas não quero expor minha opinião para vocês, que você não tem nada a ver com a minha opinião. Nós estamos falando aqui do Senhor. Então, mas faça isso, procure ver alguma coisa que é ligada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a palavra, procure passar para outros irmãos. Traga pessoas para a igreja, traga pessoas para o reino do Senhor, e aí sim você vai estar contribuindo para o Senhor Jesus se alegre. Toda a vida que você compartilha a palavra do Senhor, que você assiste a pregação e vê, o Senhor está se alegrando, que Ele está te edificando e está te moldando. Ele é o oleiro, Ele é que cuida, Ele é que faz com que nós somos um barro e Ele vai nos transformar num jarro lindo. Mas para Ele fazer isso, você tem que se permitir, você tem que deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, chame, clame para o Senhor, invoque Ele para a sua vida. O Espírito já está dentro de você, Deus já está dentro de você, você só tem que mover, você só tem que dizer, Senhor, a minha mão está na tua vida, a minha vida está em tuas mãos. E trazer isso para Ele, pedir para Ele para resolver todos os seus problemas. Porque o conceito bíblico é o seguinte: se você quer trabalhar e fazer pela força do seu braço, Deus descansa. Se você quer que Deus trabalhe, aí você descansa. Eu, sinceramente, eu prefiro descansar e Deus trabalhar por mim. Então eu boto Deus para trabalhar por mim. Eu não estou dizendo genericamente que eu vou ficar sem fazer nada. Não, eu vou trabalhar, vou dirigir meu carro de aplicativo, vou carregar pessoas. No meu ramo empresarial, quando eu estiver trabalhando, que eu mexo com música, mexo com artista, vou trabalhar também. Mas eu vou fazer no descanso, eu vou fazer isso despreocupado. Eu vou fazer isso como já fosse um vício meu mesmo, um vício. Tem um vício de trabalhar, eu gosto de trabalhar, é vício, só vício. Mas na verdade o sentido da minha vida não é esse. O meu sentido da minha vida é o meu Senhor. Porque tudo eu entrego na mão dele. Então, eu vou encerrar esse vídeo, que já está ficando longo, o outro ficou mais curto, prometi que ia fazer vídeos curtos, mas infelizmente falar das palavras do Senhor é difícil me falar em pouco tempo, tem que falar muito mesmo, porque é quão graciosa é o nome do Senhor, e eu tenho certeza. Então, meu irmão e minha irmã, se inscreva no meu canal, fique na graça e na paz do Senhor, e o próximo vídeo eu vou finalizar com a palavra que é a palavra do final dos tempos, do capítulo 25. Até a próxima!